Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Todos acharam? Amém? Se você não tem Bíblia, temos aqui do lado, acredito, está ali, né? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, te agradeço, Senhor, por poder estar retornando à tua casa, à tua igreja, no meio do teu povo, com este privilégio, essa responsabilidade de ministrar a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que esta palavra seja uma palavra como uma espada que entra, que vai no profundo do Espírito, dividindo a alma e o Espírito e discernindo os nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale aquilo, Senhor, que eu não sou capaz de falar, que o Teu Espírito Santo se manifeste nos corações dos Teus filhos e filhas que aqui estão, na sua multiforme graça, ajustando esta mensagem para a realidade de cada um. É a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu acabei de ler um texto que é uma porção das Escrituras do Senhor, da carta que Paulo escreve aos Coríntios, das duas cartas que ele escreve, e especialmente a segunda carta, o capítulo 8 e o capítulo 9, Paulo vai trazer para a igreja de Corinto um esclarecimento, uma compreensão sobre a importância deles se dedicarem integralmente ao Senhor, da importância deles se dedicarem com tudo que eles tinham, com tudo que eles eram, de uma forma total ao Senhor, sem reservas ao Senhor. Paulo, no capítulo 8, ele começa a elogiar a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que tinha do Senhor muito poder, era uma igreja que experimentava o Evangelho do Senhor praticamente na sua plenitude, uma igreja que tinha profetas, uma igreja que tinha milagres, uma igreja que tinha instrução, uma igreja que tinha o apóstolo Paulo como seu principal mentor, mestre ali ensinando aquela igreja. E Paulo ele fala no capítulo 8, já que vocês se destacam em tudo na fé, olha, era uma igreja que tinha fé. A fé é uma moeda corrente dos céus. Nós acabamos de cantar aqui, uma das canções que cantamos diz que o Senhor responde à fé. O Senhor responde àquele que tem fé. A palavra fala que a fé, ela torna possível todas as coisas. A palavra fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe, e mais do que crer que ele existe, crer também que ele é galardoador, que ele é abençoador, que ele é provedor, que ele promove sobre a vida daqueles que creem. Então é por fé. Se nós crermos, Jesus ensinou a palavra, no seu ensino ele disse que quando nós orarmos ao Senhor, não é para crermos que vamos receber, mas é para crermos que já recebemos, e assim vos será feito. Então a gente já chega no Senhor tendo a convicção, a certeza, o firme fundamento de que no Senhor as portas se abrirão, que o impossível acontecerá, que tudo é possível àquele que crê. E Paulo elogia a igreja de Corinto dizendo: vocês se destacam na fé, vocês não se destacam só na fé, mas vocês se destacam também na palavra. Meu Deus, como é importante a palavra de Deus para a nossa vida, como é importante o filho e a filha de Deus, o servo de Deus se apoiar, construir, edificar
tudo que faz a partir de uma palavra, a partir da palavra de Deus. Crer que basta uma palavra para a nossa realidade, a história da nossa vida e da nossa família e das nossas gerações mudar. Uma palavra. Buscar por uma palavra. Esperar que haja do Senhor a liberação de uma palavra para agir. Confiar plenamente, e tendo esta palavra, basta para avançar, para confiar, para percorrer. Paulo diz, vocês se destacam na palavra. Nós vivemos um tempo onde ensinos estranhos estão se proliferando. Vivemos um tempo onde heresias destruidoras procurarão atrapalhar o processo de Deus na vida da igreja. Paulo disse a Timóteo, na sua carta a Timóteo, que nos últimos dias levantar-se-ão homens que torcerão a verdade. Mas isso acontecerá porque também se levantará uma igreja que buscará mestres para si mesmos, porque apenas ouvirão ou desejarão ouvir aquilo que for agradável aos seus ouvidos, que dá coceirinha nos ouvidos. Porque a palavra de Deus, ela conforta, ela consola, ela edifica, ela acrescenta, mas ela também confronta, ela também disciplina, ela também corrige, ela também repreende. E glória a Deus quando podemos ser repreendidos pela palavra do Senhor, porque este é um efeito do amor de Deus e da nossa filiação ao Senhor. A palavra diz que porque nós somos filhos, nós somos disciplinados. Porque Deus só disciplina filhos e Ele só disciplina quem Ele ama. Então quando o Senhor puxa a nossa orelha, glória a Deus por isso. Significa que somos filhos. Deus não puxa a orelha do filho dos outros. Tem gente que gosta de educar filho dos outros. Deus só educa os seus filhos. E os seus filhos Ele educa com amor. Ele educa com dedicação, mas Ele educa com retidão, com justiça, com disciplina. E é pela palavra que o Senhor nos educa. Ele disse que Corinto se destacava no conhecimento. Coisa boa é conhecer, porque quem conhece não perece. Quem conhece sabe onde pisa. Quem conhece está a muitos passos à frente. O meu povo perece porque não tem o conhecimento. O conhecimento acerca das coisas de Deus, o conhecimento acerca da promessa que você carrega, o entendimento e a compreensão acerca do que o Senhor tem para a sua vida, a compreensão e o conhecimento sobre o que o Senhor está fazendo neste momento. A Bíblia fala que nós vivemos num mundo de trevas. A Bíblia fala que a hora que Jesus voltar, a analogia que a palavra faz é com a hora da meia-noite, que faz referência ao momento mais escuro, mais tenebroso. A palavra fala que quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus, maior será a escuridão. Mas é para quem não conhece. Para quem conhece tem luz. Para quem conhece, a palavra é lâmpada para os seus caminhos, é luz para os seus caminhos, é lâmpada para os seus pés. A palavra ilumina cada passo que vamos dar. O mundo está tenebroso e em escuridão, mas você, em nome de Jesus, pelo conhecimento que o Senhor está te dando e ainda te dará, você saberá onde está pisando. Porque a palavra traz o conhecimento. O relacionamento entre os irmãos, a comunhão, multiplica o conhecimento. Tem coisas que nós aprendemos porque nós andamos juntos, porque nós estamos unidos. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria, diz a palavra. A sabedoria que Cristo dá, a sabedoria que Jesus é a fonte. A palavra fala que Jesus é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Mas o texto bíblico fala que esta sabedoria e este conhecimento se multiplica, se manifesta, transborda, é compartilhado através do relacionamento da igreja. Sabedoria que se multiplica no meio do povo de Deus, é aquele que se isola, então se rebela contra isso. Últimos dias são dias de unidade, de comunhão, para que haja sabedoria, para que haja conhecimento.
Imagina, no meio de uma escuridão, você é uma lanterninha, você é uma vela, mas se nós estivermos numa grande multidão, nós nos tornamos um facho de luz. Nós nos tornamos uma candeia acesa, iluminando, como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder, diz a palavra. Assim é aquele que anda em unidade com a igreja. Paulo diz que essa igreja era também destacada pela sua expressão de amor no serviço uns pelos outros. Vocês se destacam no amor que vocês servem uns aos outros. Vocês se destacam na dedicação que vocês têm uns pelos outros. Isso é muito importante para nós como igreja. Nós temos esse entendimento do serviço, do estar à disposição, do sermos dentro do corpo de Cristo, úteis, exercendo a função que nos foi designada, servindo uns aos outros, entendendo que este talvez seja o maior ministério de Jesus, ou a maior evidência do ministério de Cristo, que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, e aqueles que quiserem ser maior no meu reino, mais proeminentes no meu reino, se destacarem no meu reino, se façam menores em serviço, em auxílio, em cooperação, em ajuda. A igreja de Corinto tinha tudo isso. A igreja de Corinto não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que queria acertar. A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo disciplina, repreende com veemência quando pecados de imoralidade surgiram no meio dela. Paulo não se privou a denunciar, mas falou com dureza, com aspereza, mas com amor, querendo que eles se arrependessem dos pecados. Mas ainda assim, a graça do Senhor estava sobre aquela igreja, porque eles não eram perfeitos, como nós também não somos perfeitos. Agora o Senhor sonda o nosso coração. Nós devemos ser uma igreja que até erra, porque somos humanos, mas o nosso desejo é de acertar. Nós falhamos, nós pecamos, nós tropeçamos, mas o pecado, a falha, o tropeço, para nós é acidental, não é premeditado. Enquanto for acidental, nós temos um Deus que vai nos protegendo. O que pode destruir uma igreja é a iniquidade. O que pode destruir uma família é a iniquidade. O que pode destruir uma pessoa é a iniquidade. E a iniquidade é diferente do pecado, porque o pecado é o acidente, o pecado é o tropeço, o pecado é a humanidade se manifestando num pecado original que todos nós temos, numa guerra diária que nós temos. E Paulo fala aos Coríntios, ele diz que ele tem, aos Romanos ele fala isso, ele tem uma guerra interior, a saber, a sua vontade de fazer o que é certo, mas o seu corpo fazendo o que é errado, e ele vive essa guerra todos os dias. Ele diz: eu sou miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, este é que eu faço, quem me livrará? Mas ele também expressa uma confiança: aqueles que estão no Senhor, nenhuma condenação mais há, porque a lei do Espírito de vida liberta da lei do pecado e da morte. Então o pecado, ele está nos rondando, ele está à nossa porta, nós devemos identificá-lo, nós devemos fugir dele, mas eventualmente, esporadicamente, quando a gente percebe, já foi, mas é um acidente para aqueles que estão no Senhor. A iniquidade é diferente, a iniquidade é a premeditação, a iniquidade é o planejamento do mal, a iniquidade é mais do que a premeditação, a iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. E nos últimos dias, tem se levantado um povo, que tem procurado base bíblica para sustentar a iniquidade. Ao invés de lutar contra o pecado, ao invés de rejeitar o erro, ao invés de se inconformar, como diz a palavra, não vos conformeis com este mundo. Todas as vezes que a gente erra, não ficar conformado com isso, dizer: Senhor, eu vou me levantar de novo, eu vou me levantar de novo, eu vou me levantar de novo, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso, eu vou lutar, ainda que eu chegue todo arrebentado no final, mas eu não vou me entregar àquilo que eu sei que me afasta de Ti. Essa convicção tem que estar dentro de nós. Enquanto essa convicção estiver dentro de nós, nós estamos seguros. Agora, quando a gente começa a arrumar argumento para justificar o que está errado, a iniquidade começa a tomar conta, a deformação começa a acontecer.
E aí nós estamos vulneráveis às garras daquele que não nos poupará, mas é como um leão bramando, procurando a quem possa devorar. E Paulo está dizendo, vocês se destacam no amor. Vocês se destacam como igreja. Vocês não se conformam com este mundo. Vocês vivendo no meio de um antro de iniquidade, porque Corinto era uma das cidades mais importantes daquela época, mas num império dos mais cruéis e promíscuos também, que essa terra e essa humanidade já viu. Mas ali uma igreja servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. E aí Paulo diz, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Já que vocês se destacam na fé, já que vocês se destacam na palavra, já que vocês se destacam no entendimento, já que vocês se destacam no relacionamento, já que vocês se destacam no amor, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Paulo chama a contribuição de um privilégio para aqueles que contribuem. E esta contribuição é a vida dedicada ao Senhor. Essa contribuição é a vida entregue. Esta contribuição é o já não vivo mais eu. Esta contribuição é, Senhor, conta comigo, porque eu sei que eu posso contar contigo. Esta contribuição é o tempo que nós temos dedicados, o melhor do nosso tempo. Esta contribuição é o Deus amado acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor. Essa contribuição é eu ter tempo para as coisas de Deus, não um tempo que me sobra, mas um tempo que me vale. Paulo está dizendo, se manifestem também nesse privilégio, se destaquem também nesse privilégio. Paulo está dizendo, eu não estou dando uma ordem a vocês, porque não se trata de uma ordem, mas eu estou falando isso para a verificação do amor que vocês têm, porque quem realmente ama, investe naquilo que ama. Quem realmente ama, se dedica àquilo que ama. Uma das maiores expressões do amor é o investimento. Se você ama o seu cônjuge, você dedica tempo, você separa o melhor do seu tempo, você dá tempo, você não se sente perdendo tempo. Se você ama o seu trabalho, você é dedicado a ele. Quem trabalha naquilo que ama, muitas vezes tem que ser freado pelas pessoas, porque se deixar, vive 24 horas envolvido com aquilo, porque ama. Lá em casa, a minha esposa é o meu freio em relação ao meu ministério, porque ela sabe o quanto eu amo fazer o que eu faço. E se ela não me frear, eu passo na rua e em casa tratando de coisa de igreja. E aí de vez em quando ela, ei, desliga aí, tu tem família, tu tem filhos, não se esquece. Mas não é porque eu não os amo, é porque eu amo a Deus acima deles. Mas a vida tem que ser equilibrada, é amar a Deus, amar a família, é dedicar, é buscar um meio. Por isso que Paulo certa vez disse, é melhor que não case, porque aquele que casa tem que se preocupar, diz a palavra, em agradar a Deus e agradar a esposa. E Deus não diz, deixa a esposa para lá, te vira, arruma um tempo para você fazer as duas coisas bem feito, porque a gente ama o que faz. Mas eu também amo estar com os meus filhos, amo estar com a minha família, amo estar com os meus amigos. Tem uma coisa que eu gosto, é de estar cercado de amigos, jogando conversa fora, falando bobagem, esvaziando a mente das preocupações. O amigo que chega perto, que alivia as tuas preocupações, que conta uma piada e você ri, você se esquece da conta que tem que pagar lá na frente, do problema que tem que resolver. Como são bons os amigos, mais achegados do que irmãos. Agora, quem ama se dedica. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto, não é uma ordem que eu dou a vocês, mas é uma verificação do amor que vocês têm. Se destaquem nesse privilégio de investir no reino de Deus, de se dedicarem ao reino de Deus, de acreditarem na expansão do reino de Deus.
de compreenderem a grandeza do reino de Deus e tudo que Deus está fazendo na vida de vocês e pode fazer agora a partir de vocês, porque tudo que Deus está fazendo na vida de vocês não diz respeito somente a vocês, mas diz respeito ao reino dele que é eterno. E aí Paulo começa a ensinar no capítulo 8 e no capítulo 9 sobre o privilégio da contribuição, da oferta, da dedicação da igreja às coisas de Deus, da igreja separar sempre da sua renda, não aquilo que não tem, mas aquilo que tem, de acordo como determinou no seu coração, uma quantia que seja generosa para abençoar os projetos que Deus faz. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. É assim que a igreja avança, é assim que as coisas acontecem, é assim que Deus nos abençoa, para que nós sejamos abençoadores também. Deus disse a Abraão: tu serás abençoado em tudo, mas tu serás abençoado e ser tu também uma bênção. Então não é só reter, é transbordar. Uma vez eu preguei uma palavra sobre o que nós somos, se somos mar da Galileia ou se somos mar morto. E a diferença entre os dois está no fato de que um recebe e doa, e o outro só recebe. Ambos os mares, o mar da Galileia e o mar morto, na verdade não são mares, são resultado do rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon. E o rio Jordão vem descendo pelas encostas do Monte Hermon e vai irrigando toda a terra de Israel, e o rio Jordão forma o mar da Galileia. Um mar cheio de peixes, um mar cheio de vida, um mar que é chamado de mar exatamente porque quando você vê, nós vamos para Israel agora em abril, e quando você vê o mar da Galileia, é uma imensidão, e você fica abismado olhando para aquilo, e aí você começa a perceber que Jesus andou sobre aquelas águas, que Jesus fez milagres naquele lugar, e aquele lugar está muito preservado como antigamente, aquele lugar é cheio de vida até hoje, uma água que parece água do Caribe, de tão cristalina que é. São as águas do rio Jordão que formam o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Só que o mar da Galileia, ele não só recebe, ele também doa. As águas passam por ele e continuam descendo para o Israel até o Mar Morto. Chega no Mar Morto, morre, porque não há saída. Chega no Mar Morto, se torna extremamente salgada, porque não há circulação da água, porque ele só recebe, e quem só recebe, se torna assim. E aí Paulo está ensinando isto, e Paulo está dizendo sobre a importância, Paulo está trazendo a compreensão, Paulo está trazendo uma reflexão, Paulo está conscientizando a igreja sobre a importância de contribuir nas coisas do reino de Deus, no evangelho, na expansão, nas missões. Aqui Paulo estava levantando uma oferta específica para os santos em Jerusalém, a igreja de Corinto ajudando a igreja de Jerusalém, que era como se fosse uma matriz, uma igreja onde estavam os apóstolos, dali saíam os profetas, os missionários, os evangelistas, os pastores, iam por todas as nações pregar o evangelho, como Jesus tinha dito: vocês receberão poder do alto aí em Jerusalém, serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, e aí por toda Israel e até os confins da terra. Então, ele estava arrecadando um recurso para que pudesse providenciar para a igreja avançar. E aí, depois de explicar tudo isto, ele começa a encerrar a sua carta com o texto que nós lemos, dando à igreja um entendimento sobre as recompensas, sobre as vantagens, sobre o privilégio que é participar do reino de Deus. E conscientizando ainda a igreja, quando ele diz assim: aquele que supre de semente ao que semeia. Primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse no teu coração: nós somos gerados, não para sermos donos, mas para sermos mordomos de todas as coisas.
Paulo está falando para essa igreja sobre geração de riqueza. Paulo está falando para esta igreja sobre posição da igreja, lugar onde a igreja estará, onde o Senhor quer colocar a igreja do Senhor como cabeça, como luz acesa, como referência, como exemplo. Uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que não é o CNPJ, são as pessoas vivendo na sociedade, fazendo a diferença, e Deus, que é o dono de todas as coisas, transferindo estas riquezas para a sua igreja, e a sua igreja, de posse dessas riquezas, não se corrompendo, mas fazendo o reino de Deus acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade do Senhor. E aí ele diz: aquele que supre de semente é o que semeia. Porque até mesmo aquilo que nós damos, até mesmo aquilo que nós fazemos, até mesmo aquilo que nós realizamos, até mesmo aquilo que contribuímos, até mesmo como servimos, nós não somos a fonte, nós somos zeladores. Isso é muito importante nós entendermos. Porque aí nós passamos por essa terra sabendo que nós temos um Senhor que nos guarda, nós temos um Senhor que nos protege, nós temos um Senhor que provê. Mas o entendimento que somos peregrinos, nós estamos passando, como Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, para lá nu eu voltarei. E Deus não só deu riqueza uma vez para Jó, mas depois deu 10 vezes mais do que um dia ele teve, porque ele sabia, ele compreendeu que a sua vida na terra era uma vida para o serviço do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, para construir legados. E só entende isso quem compreende o que Adão compreendeu lá no Éden. A terra era do Senhor, o Éden era do Senhor, a gestão era de Adão, a administração era de Adão, a liberdade para fazer com o livre-arbítrio que Deus deu era de Adão, a liberdade para tomar as suas decisões. Jesus ensinou isso muitas vezes nas parábolas dos talentos, a parábola da vinha, por exemplo. Você vai ver Jesus ensinando que o reino de Deus é semelhante a um homem que constrói uma vinha, que planta uma vinha, cava uma vala, cerca aquela vinha, deixa tudo pronto, deixa tudo sem faltar nada, e arrenda a vinha. Não vende, ele arrenda, ele continua sendo dono. E ele arrenda aquela vinha, e diz a palavra que ele vai fazer uma viagem muito longa, e ele demora muito tempo, até o dia em que ele resolve voltar para ver a colheita e pegar a parte que lhe cabe. A nossa vida é assim. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que bem entender, nós temos liberdade de ir e vir, nós podemos comprar, vender, nós podemos negociar, nós podemos deixar de negociar, nós podemos levantar e trabalhar, ou resolver não ir trabalhar. Nós decidimos o que queremos fazer da vida enquanto estamos na vida, mas diz a palavra que haverá um dia onde todos nós prestaremos contas de nós mesmos diante do Senhor. Todos nós um dia chegaremos diante do Senhor e chegaremos com as nossas obras, diz a palavra, para a prestação de contas. Por quê? Porque a vida não é nossa. A vida é minha, você não tem nada a ver com isso. Não, a vida não é tua, a vida é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E o nosso Senhor supre de semente aquele que semeia. Supre de semente aquele que semeia. Supre de oportunidades. Supre de capacidade aquele que também dá oportunidades, aquele que também capacita. Supre aquele que também faz suprir. Supre aquele que compartilha, supre aquele que divide, supre aquele que não é avarento, supre. Supre aquele que sabe que nunca faltou e que nunca vai faltar, supre. Aquele que olhando a necessidade, a placa diminui, supre. O Senhor suprirá todas as tuas necessidades em nome de Jesus.
Quem aqui pode dizer que o Senhor já supriu muitas necessidades da sua vida? Ele continuará suprindo, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque é Ele que faz, é Ele que doa, é Ele que... Tudo começa nele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele sempre supriu, Ele sempre suprirá. Não fecha o teu coração para as pessoas, não fecha o teu coração para as coisas de Deus, não fecha o teu coração para a humanidade, não fecha o teu coração porque no suprir, talvez você foi desprezado, talvez você foi abandonada, talvez você foi enganada. Não feche, continue, porque a palavra do Senhor fala ao nosso respeito. Nós somos como semeadores, e semeadores saem a semear. Semeadores não param de semear, semeadores saem a semear, eles semeiam enquanto vivem. Semeadores semeiam enquanto existem, semeadores semeiam. A semente às vezes cai na beira do caminho, não vai dar em nada. A semente às vezes cai em pedras, em terra que não tem profundidade, parece que dá alguma coisa e logo também se acaba. A semente cai entre espinhos, que são pessoas que se preocupam mais consigo do que com as coisas de Deus. Mas a semente também cai no meio de uma terra fértil, uma terra que dá provisão, uma terra que dá multiplicação, uma terra que a semente que você semeou multiplicará até 100 vezes mais em nome de Jesus. Então nunca deixe de semear, o semeador sai a semear, porque o Senhor não deixa de semear em nós. É aquele que supre de pão ao que come. Vamos dar um nome diferente para a gente entender um pouco melhor o que é semente e o que é pão. Semente é investimento, pão é custo de vida. O Senhor semeia na tua vida para que você se torne um empreendedor, mas semeia na tua vida para que também custeie a tua necessidade. Você crê em nome de Jesus? Tem muita gente, guarda o que eu vou te falar, porque isso é muito importante, isso pode mudar a história da tua vida. Tem muita gente que se levanta cedo, trabalha muito, se esforça, faz tudo o que pode fazer, mas aqui dentro, a sua preocupação é quanto ao que comer. Trabalha para comer. Trabalha na preocupação do que será o dia de amanhã. Trabalha na ansiedade daquilo que é custo básico, elementar da sua subsistência. Trabalha com o coração angustiado na subsistência. E no Senhor você tem liberdade para trabalhar, para crescer, para avançar, para ir para além daquilo que você vive hoje, porque o Senhor prometeu que te abençoará e que custeará a tua necessidade diária. Talvez você diga: pastor, lá em Gênesis está escrito: do suor do seu rosto comerás o teu pão. E é verdade, porque isso foi dito pelo Senhor quando o homem pecou. Isso foi dito pelo Senhor quando o homem desobedeceu a Deus. Isso foi dito pelo Senhor quando o homem se desviou do caminho que o Senhor havia dado a ele. E aí, como consequência do pecado e da desobediência, o juízo de Deus veio. Agora, para você comer, você vai ter que suar. Só que não se esqueça que a história andou. E em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele se fez maldito em nosso lugar. A maldição estava sobre Ele para que a justificação estivesse sobre nós. A prisão Ele aceitou para que a liberdade nos fosse dada. E em Cristo Jesus e aqueles que estão em Jesus Cristo, a palavra agora é outra. Por que que vocês andam ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir? Olhem para os pássaros, olhem para as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam em mantimentos, mas o Senhor as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que as aves? Então não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque são os pagãos que não têm fé, que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então não andem ansiosos por isso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a promessa que você carrega. Em outras palavras, Jesus está dizendo: busque o reino de Deus, busque a justiça do Senhor, tenha no teu coração um olhar voltado para as coisas de Deus, e o teu custo de vida, a tua necessidade de subsistência, eu te darei. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar? Claro que não, a gente continua trabalhando.
Mas a gente não trabalha mais preocupado quanto ao que comer. A gente trabalha interessado quanto ao que expandir. A gente trabalha com o coração agora focado na confiança e na certeza que o nosso Senhor supre a nossa casa. E que a nossa casa será mais do que abençoada pelo Senhor. A nossa casa será uma fonte de suprimento para aqueles que nada têm. E os negócios e os trabalhos que nós estamos fazendo, nós vamos avançando, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos expandindo. A palavra fala que aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. A árvore cresce, a árvore frutifica, a árvore dá cada vez mais fruto. A promessa do Senhor é que ainda na velhice nós seremos viçosos, verdejantes e frutificaremos. O Senhor tem expansão para a sua igreja. E o inimigo tenta colocar angústia no teu coração, e Paulo está te ensinando isto. O Senhor é aquele que supre de pão ao que come, o custo, mas Ele também supre de semente ao que semeia. E aí olha a palavra, e Ele suprirá e multiplicará a semente. Não é suprirá e multiplicará o pão, porque gula não é de Deus. É suprirá e multiplicará a semente, para que você continue semeando, crescendo, expandindo, colhendo mais frutos e sendo um doador sobre essa terra, um abençoador de vidas sobre essa terra, com tudo aquilo que você sonha viver na tua casa, mas a tua casa sendo uma provedora para essa terra. Você crê em nome de Jesus que a tua casa será uma fonte de provisão para essa terra? Suprirá e multiplicará a semente. A gente pode dar outros nomes para a semente. A semente pode ser uma promoção. Talvez você seja uma pessoa que trabalha como um funcionário numa empresa, e você está feliz trabalhando como um funcionário, e não tem problema, se esta é a tua vocação, servir, talvez um negócio, um propósito, uma visão maior, e você está ali como um trabalhador naquele lugar, e o Senhor está suprindo o teu pão de cada dia naquele lugar. Mas deixa eu te liberar uma palavra para você em nome de Jesus. O Senhor nos próximos dias vai te dar promoção nesse lugar, vai te dar aumento nesse lugar, vai te dar uma capacidade talvez de participar da comissão, dos lucros dessa empresa, crescer, ter um salário melhor. Mas esse salário melhor, guarda o que eu estou te falando, esse salário melhor não será para você aumentar o teu custo de vida. Esse salário melhor será para você investir nas coisas que o Senhor tem para você, além desse trabalho, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente recebe um aumento, às vezes a gente recebe uma bonificação, e a gente aumenta o nosso custo de vida, e a gente continua comendo muito pão. E o Senhor quer prosperar a nossa casa. Guarda o que eu estou te falando. Algumas pessoas nos próximos dias serão promovidas. Quando você for promovido, lembre-se que este recurso a mais é semente para você investir na tua família. Talvez um segundo negócio, talvez um negócio que a tua família, a tua esposa queira, talvez investir nos teus filhos, na educação. Talvez até mesmo alguma coisa que você possa fazer paralelo ao trabalho, sem danificar, sem prejudicar o trabalho que você serve, mas uma diversidade, uma diversificação nos negócios que você tem. As sementes que o Senhor vai te dar, e que você não vai comer, você vai reinvestir. Você vai continuar mais um tempo ganhando um pouco mais, mas mantendo o mesmo padrão de vida, mas ganhando um pouco mais. Daqui a pouco você vai ver os frutos desse investimento, e a tua vida, de fato, o padrão aumenta. Sementes são ideias. Semente é sabedoria. Sementes são ideias que o Senhor dá para você, visão que o Senhor dá para você, que ninguém está vendo, mas você viu. Oportunidades que ninguém percebeu, mas você percebeu. Isso são sementes, isso são ideias. Não é nós que desenvolvemos, não somos nós que de repente, uau, como eu sou o máximo, não. Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre.
Tudo que está encoberto porque o Senhor encobriu. Tudo que está revelado porque o Senhor revelou. E às vezes o Senhor nos dá uma ideia que ninguém teve, uma sacada que ninguém teve, uma visão que ninguém teve. E isto é semente do Senhor. Que se você crer, e você semear, e você acreditar, e você trabalhar nesse propósito, e você investir nesse propósito, lá na frente você vai ver os frutos abundantes que você vai colher da grande ideia que o Senhor te deu, uma semente. Sementes são essas diversificações. O Senhor está mantendo o nosso custo, o Senhor está mantendo o nosso trabalho, o Senhor está mantendo a nossa casa. Mas o Senhor espera que nós sejamos homens e mulheres empreendedores, porque nós carregamos uma centelha divina dentro de nós. E se existe uma coisa que o Senhor faz, é criar, é empreender, é desenvolver. A própria natureza está em constante expansão. Tudo que Deus criou, tudo que Deus expandiu, tudo que Deus fez. E quando Deus sopra na narina dos homens e o torna ser vivente, Deus coloca dentro do homem essa capacidade de criar, de desenvolver, de empreender. E avançar. E expandir. E é isso que o Senhor está ensinando. E aqui Paulo começa a falar que Ele multiplicará a semente, suprirá e multiplicará, para que existe um propósito. Toda a riqueza do Senhor, toda a dádiva do Senhor, toda a bênção do Senhor, tem que ter um propósito. Deus não abençoa sem propósito. Deus não abençoa sem organização, sem ordem. Deus não abençoa sem compreensão primeiro do porquê Ele está abençoando. Tiago explica isso na sua carta quando ele diz assim, ó, vocês não têm porque não pedem. Tem gente que não tem só porque não pede. Jesus disse assim, ó, peçam, buscam, batam, insistam na oração, clamem, porque o Senhor é aquele que certamente abençoará os seus filhos. E Jesus usa uma analogia dizendo, se um juiz injusto, aonde uma mulher vai lhe incomodar todos os dias, pedindo, faça-me justiça, ele faz a justiça não porque ele gosta dela, mas porque ela está importunando ele, quanto mais o Pai Celestial saberá dar boas dádivas aos seus filhos, que oram a Ele constantemente. Então tem gente que não recebe porque não pede, não ora, não descobriu o poder que é entrar no quarto, fechar a porta e falar com seu pai. Mas tem gente que pede e não recebe. E aí Tiago explica, vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. E o prazer aqui não tem a ver com satisfação e contentamento, você ir lá e comprar uma casa bonita para os seus filhos, para a sua família, para vocês desfrutarem da comunhão, da prosperidade que Deus está dando. Não tem a ver com os prazeres que a gente tem quando a gente compra alguma coisa que a gente lutou, suou para aquilo. Tem a ver com os prazeres imorais, com aquilo que nos afasta de Deus, com aquilo que nos corrompe. Quer ser abençoado para quê? Para se afastar de Deus? Quer prosperar para quê? Para voltar para a vida de pecado? Tem gente que só serve a Deus se estiver mesmo quebrado, porque se Deus prosperar, se arrebenta de novo. Você acha que Deus vai fazer isso? Não tem porque não pede. Quando pede, não recebe porque pede por motivos errados. E não adianta falar bonito. Deus sonda coração. Não precisa nem falar, não precisa nem pensar o que eu vou dizer para convencer Deus. Deus está olhando dizendo assim, eu te conheço. Pede e não recebe porque pede por motivos errados para gastar com seus prazeres. Aí Paulo aqui vai explicar qual é a finalidade da bênção do Senhor. Qual é a razão pela qual o Senhor nos abençoa? Qual é o interesse do Senhor em nos abençoar? Nos tornar ricos, importantes, proeminentes, gente que as pessoas olham e têm inveja de nós, gente que a gente olha quem me viu passar na prova e não me ajudou, gente que a gente vê que um dia não nos ajudou e agora a gente pisa em cima. Não, Paulo explica, para que cresçam em vocês o fruto da sua justiça. Que fruto da justiça é essa? Nossa? Não, a nossa é justiça pano de trapo. A justiça de Deus em nós.
suprirá e multiplicará a semente e fará crescer em vós o fruto da sua justiça. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que justiça é essa? A justiça daqueles que foram justificados, pecadores que foram justificados e procuram exercer a justiça do Senhor. Ímpios que foram santificados e se mantêm santos. Gente que foi perdoada e agora é perdoador. Gente que foi abençoada e agora se torna abençoador. Gente que uma vez o Senhor estendeu a mão e agora se tornam mãos estendidas. Por que você acha que o Senhor te fez cabeça, como diz a palavra? Para orientar ou para desencaminhar? Deus nos fez cabeça para nós sermos orientadores nessa terra. Tem gente que com dinheiro desencaminha ele e um monte de gente junto. Dá ideia errada. Para fazer negócios errados. Para se divertir de formas erradas. Gente com as ideias trocadas, com as ideias maculadas. Gente com ideia de jirico, como dizia o meu pai. Deus te fez cabeça. Cabeça para você orientar, cabeça para você instruir, cabeça para você direcionar, cabeça. Por que você acha que Deus nos fez braços e mãos? Para a gente abraçar tudo para nós, para a gente reter tudo para nós, para a gente pegar tudo que a gente vê? Não, para a gente também ser consolo, ajuda, auxílio, mãos estendidas, abraços que abraçam, que aconchegam, que consolam, que protegem. Por que você acha que Deus nos fez pernas e pés? Apenas para a gente ir onde a gente bem entende? Não, para a gente ser sustentação para o corpo de Cristo. Isto é fazer crescer a justiça do Senhor. Isto é o que o Senhor quer, que a bênção dEle promova através da sua vida. Guarda o que eu estou te falando. O Senhor esse ano me deu uma palavra. Eu estava de férias e o Senhor disse assim: Fernando, eu quero que você gere riqueza no coração do povo. Riqueza pela minha palavra. Riqueza pelas coisas eternas. Riquezas por o entendimento das riquezas que transcendem a tudo que é materialidade. Riquezas interiores que, transformando o interior, vai transformar o exterior. Se o nosso coração mudar, a história da nossa família muda. Se a nossa compreensão mudar, a história da nossa cidade muda. O Senhor quer, pode e vai, em nome de Jesus, abençoar a sua igreja. Mas é para fazer crescer os frutos da sua justiça no meio dessa cidade, dessa sociedade, em nome de Jesus. Quantas histórias eu tenho aqui na igreja, de gente que chegou aqui, vendendo almoço para comprar a janta. E hoje são homens e mulheres que promovem o reino de Deus, fazem coisas extraordinárias na sociedade. Os seus negócios glorificam a Deus. E Deus tem abençoado. Mas eles entenderam que a bênção do Senhor é para fazer crescer os frutos da justiça do reino de Deus. Aí diz o texto assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. E é por isso que eu estou pregando essa palavra para você. Ontem pela manhã, quando eu acordei, o Senhor me deu esse texto. Porque Ele já tinha me dado uma palavra: Fernando, gere riqueza, fale sobre as riquezas do reino de Deus. Fale sobre as grandezas do reino de Deus. A minha igreja precisa ser enriquecida interiormente. O texto aqui fala, enriquecido de todas as formas. Eu sei que quando a gente fala de riqueza, a primeira coisa que vem no nosso coração são coisas materiais. Vem no nosso coração dinheiro. E eu não vou dizer que isto não é importante. Fala para um pai de família que tem um filho com fome em casa e não tem R$1 para comprar uma lata de leite, que o dinheiro não importa. Fala para um filho que tem um pai doente, adoentado, que precisa de um tratamento que custa caro, e ele não tem um dinheiro para salvar a vida do pai e da mãe. Fala que o dinheiro não importa. O dinheiro importa, mas não é o mais importante. Você pode repetir? O dinheiro importa, mas não é o mais importante.
mais importante é a riqueza interior que Deus coloca dentro de nós. O mais importante é aquilo que de mais valioso o reino de Deus tem e que está dentro de nós, chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dentro de nós nos direciona, nos qualifica, nos capacita, nos promove, nos ensina, nos dá fé. Todas as riquezas materiais do mundo exteriores não são capazes de gerar fé. Mas a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de desenvolver qualquer coisa. Então a riqueza mais importante é a riqueza interior, chamada Espírito Santo de Deus. Às vezes nós saímos de casa angustiados, porque nós temos demandas, desafios. Talvez você está aqui hoje, nessa manhã, com dívidas, com problemas financeiros, com coisas para pagar que são importantes sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não ande ansioso por coisa alguma. Se você tiver o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, o Espírito Santo de Deus se tornará uma fonte de suprimento para todas as necessidades que você tem. O que a igreja tem que desejar, acima de qualquer coisa material, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, uma vez que o seu fruto é gerado em nós, todas as necessidades que temos, e tudo que é necessário como recurso para a promoção do projeto de Deus sobre a nossa vida, uma vez que a gente compreende, se relaciona com o Senhor e entende, o Senhor começa a suprir. O Espírito Santo de Deus é quem nos provém de sementes. Ele planta em nós o seu fruto, o fruto do Espírito, que é amor, por exemplo. O que adianta ter dinheiro e não ter amor? O que adianta ter recurso financeiro e não amar? É como um prato vazio, que pode ser muito lindo, pode ser de porcelana, pode ser encravado com brilhantes, pode ter fios de ouro, pode ser maravilhoso, mas se não tiver comida dentro, não cumpre o seu propósito. Porque o propósito do prato é guardar comida para alimentar alguém. E gente que tem dinheiro sem amor é como um prato vazio. O fruto do Espírito é a alegria. Que adianta ter dinheiro e não ter alegria? Você conhece alguém que tem dinheiro e não é alegre? Eu conheço. Gente que quando faz um grande negócio não consegue celebrar, não consegue se alegrar. Ao fechar o grande negócio, ganha milhões. Eu conheço gente que ganha milhões e quando ganha, se enche de tristeza, porque já vem preocupação. Quem é que vai tentar me roubar? Quem é que vai tentar me enganar? Quem é que vai tentar me passar a perna? Gente cercada de pessoas interesseiras, gente que não tem alegria no que tem. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. O que adianta recursos sem alegria? O que adianta recursos sem paz? Gente que é atormentada porque o negócio que fez é ilícito, o negócio que fez não é seguro, o negócio que fez é enrolado, tem dinheiro mas não tem paz. O que adianta? Quem orienta é o Espírito Santo de Deus. Quem dá paz é o Espírito Santo de Deus. Quem te conduz pelo melhor negócio, que vai te dar paz, que vai confortar o teu coração, é o Espírito Santo de Deus. O que adianta dinheiro sem paciência? Gente que está perdendo toda a saúde para ganhar dinheiro, porque a falta de paciência dá amargura, te dá ansiedade, te dá angústia, te deixa nervoso, azeda. Daqui a pouco você está com uma gastrite, daqui a pouco você está com uma úlcera, daqui a pouco é um câncer. Porque não tem paciência, o dinheiro tira a paciência, a forma pela qual trabalha é impaciente, aí gasta toda a saúde para ter dinheiro, depois vai gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde. Que adianta? O que adianta dinheiro sem amabilidade, que é um fruto do Espírito? O que adianta ter poder, ter dinheiro, ter recurso, poder ir no melhor restaurante da cidade, se assentar, comer do melhor prato do restaurante e destratar o garçom, tratar mal o cara que guarda o carro, gente que pisa nas pessoas porque tem dinheiro, porque não é amável. O que adianta? Tem gente que você dá um pouco de poder a ela, ela já demonstra quem ela é. É porque não tem o Espírito Santo de Deus. Que adianta ter o Espírito Santo de Deus sem bondade? Ou dinheiro sem a bondade? Não tendo o Espírito Santo de Deus, o que adianta ter dinheiro sem bondade?
Outro dia eu estava com meu filho agora aprendeu a ler, está naquela fase que lê tudo, né? E a gente parou num semáforo e tinha uma placa assim em cima do semáforo, não dê esmolas. E aí ele leu a placa, não dê esmolas, ele me perguntou na hora, pai, por que ali está escrito não dê esmolas e tu dá esmolas? Aí eu falei para ele, filho, aquilo ali é uma decisão dos homens. Os homens decidiram não dar esmolas. Mas Jesus Cristo disse, deem esmolas, porque aquele que dá aos pobres empresta a mim. A gente precisa decidir quem a gente obedece, aos homens ou a Cristo. Do que adianta ter recurso sem bondade? Ainda essa semana nós estávamos na van e uma pessoa estava assim na porta, a gente foi tomar um café, estava com as crianças e aí estava na porta uma pessoa de rua pedindo comida. E eu falei, não, espera um pouquinho aqui. Aí eu peguei, comprei uma comida para ela e estava lá no balcão e pedi para o Luke e a Bela entregar. Eu dei a eles para eles irem lá entregar para ela. Eles foram entregar e ela começou a falar com ele, conversar com eles e tal. E aí ele pegou e saiu, foi andando. Aí quando eles voltaram eu perguntei, o que ela falou para vocês? Aí eles disseram, não, ela disse o seguinte, para nós obedecermos o pai e obedecemos aos professores, para nós nunca sermos como ela. Me poupou um ensino enorme. Do que adianta ter dinheiro sem bondade? Do que adianta ter dinheiro sem mansidão? Tem gente que se enriquecer vai mandar matar uns 10. Não tem coragem de fazer, mas vai pagar quem faça. Do que adianta? Dinheiro para se vingar? Dinheiro para pisar? Dinheiro para mostrar para as pessoas como você é bom, como você deu a volta por cima? Está vindo para a igreja para se recuperar, se levantar e mostrar para as pessoas que Deus é com você? É vingança o teu sentimento? O Senhor diz, não procurem vingar-se nunca, deixem com Deus a vingança. Te livra dessa amargura, te livra desse sentimento de justiça própria. Te livra disso, porque o Senhor tem coisas inimagináveis para você, para entregar nas tuas mãos. Mas o Senhor não vai entregar para você se matar, o Senhor vai te entregar para você ser melhor do que você é hoje. Não apenas aos olhos das pessoas, porque você comprou um carro melhor, uma casa melhor, uma profissão melhor, mas porque interiormente você se tornou melhor. O Espírito Santo em nós. Do que adianta dinheiro sem domínio próprio? Do que adianta recursos se o dinheiro te domina, se o dinheiro se torna o teu senhor? Se você não consegue mais pensar em nada, avaliar mais nada, você não tem mais o equilíbrio de tomar uma melhor decisão, porque uma coisa é eu vou procurar um carro novo para comprar, tem 12,70 na conta. Outra coisa é você ter dinheiro para comprar o carro que você quiser, mas é necessário? Será que agora é a hora? Será que não é melhor investir em uma outra coisa? O domínio próprio é um fruto do Espírito, é o Espírito Santo que dá. Então, meu irmão, eu concluo essa mensagem dizendo para você que eu compreendo o teu coração, porque eu também tenho demandas, eu também tenho necessidades na vida, e eu sei que a maior parte das nossas necessidades se resolveriam com dinheiro, a maior parte delas, ainda que sejam necessidades, talvez como eu falei, uma doença, uma enfermidade, mas a gente sabe que os melhores tratamentos e médicos custam mais caro. Talvez as tuas maiores orações, as necessidades, Deus poderia dar dinheiro para você e você resolveria na hora. Por que Ele não dá então? Porque Ele quer te dar algo maior. Primeiro, que é o seu Espírito Santo. Que é um relacionamento com Deus tão profundo, que você vai entender o que Paulo entendeu. Sei o que ter muito, o que não ter nada e estar contente em todas as situações. Porque o mais valioso eu tenho, é o Espírito Santo de Deus. Deus quer te dar primeiro o Espírito Santo de Deus para que você entenda. Você está tratando os sintomas, Deus quer tratar a causa. Você está em busca de um remédio para diminuir a dor, o Senhor quer curar completamente a tua enfermidade. Você e eu, às vezes, estamos dentro de celas, trancafiados, e como bons presidiários, nós estamos procurando um conforto melhor dentro da cela. Nós queremos um ar-condicionado na cela, nós queremos um colchão melhor na cela, nós estamos clamando ao Senhor, para que o Senhor dê um chuveiro com água quente na cela, e o que o Senhor quer é nos libertar das prisões.
quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando ele entra, toma o controle e a gente entende que ele é a maior riqueza que nós temos. E ele muda completamente a nossa história. E ele nos faz compreender coisas que nós não compreendemos ainda. Nos faz entender coisas que nós não entendemos ainda. Nos faz deixar para lá muitos desejos que temos. E começar a sonhar outras coisas maiores. Porque estes são os sonhos que o Senhor tem para nós. Sonhos maiores do que os nossos. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas a riqueza tem que estar aqui dentro primeiro. Primeiro o Espírito Santo de Deus. Sem barganha, sem negociação. Sabendo que esse Espírito não se compra com dinheiro. Se conquista pela fé. Se ganha como um presente de fé naquilo que Jesus Cristo fez. E isto começa a mudar completamente a nossa história. Eu vou selar essa mensagem com um testemunho. Está ali o David, a Carol, amigos meus, membros dessa igreja. Ontem, quando eu terminei de escrever essa mensagem, 5 e pouco da tarde, 6 horas da tarde, eu sentei no sofá para dar aquela esvaziada na mente, dar aquela relaxada. E aí abri o meu Instagram e eu tinha recebido um memezinho desses memes engraçados de Instagram. E nós temos ali um grupo de amigos, e quando eu vejo que não é nada imoral, nada só engraçado, eu mando para a galera também, e mandei para o David. Aí daqui a pouco o David me responde: cara, eu preciso te contar uma coisa, que Deus fez. Aí eu falei: conta aí. O David e a Carol, pouca gente sabe disso, eu nunca falei, eu acho isso publicamente, eles nem fazem questão que isso seja dito, mas o David e a Carol são um dos maiores empresários dessa cidade. O David, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, catava bolinha de tênis ali no Itamirim. Hoje é um dos maiores empresários dessa cidade. O nosso projeto missionário que a gente tem do Restaurante Solidário, nós alimentamos mais de 1.000 pessoas por mês, com refeições, com alimentos. 770 marmitas das 1.000 que nós damos, quem paga é o David. Ele mantém, todos os meses. Fora os investimentos que ele faz no reino, fora o dizimista fiel que ele é um abençoador dessa casa, é um dos grandes mantenedores dessa casa. E alguém muito temente a Deus. E ontem ele me contou esse testemunho, dizendo: cara, eu tinha um galpão que eu construí, e eu queria vender esse galpão, e o valor desse galpão em torno de 1.400.000, e o galpão eu queria vender, o aluguel, o inquilino tinha saído, já rentabilizei o que eu podia de aluguel. Ele é um empreendedor, vive investindo em coisas, então ele construiu para rentabilizar, vender, comprar outra coisa, né, ter liquidez no dinheiro, comprar algo maior, e estava nessa angústia, e na angústia de não vender, surgiram algumas propostas, e uma das propostas que surgiram foi de um cara que é investidor e tal, e o cara iria pegar o galpão dele, e aportar nessa empresa de investimentos de alto risco, comprar o galpão dele e iria lhe pagar por mês, um valor até quitar, e ele meio que fechou o negócio com o cara enviou o contrato para ele avaliar. Na hora que ele olhou o contrato, ele não ficou em paz. Sabe quando a paz não vem? E aí ele ligou para um outro empresário grande, que tem mais de 10 milhões investidos com esse rapaz, e o empresário disse para ele: não, pode fazer, eu confio nele de olho fechado, pode fazer que eu garanto. E ele mesmo assim não ficou em paz. Já é o Espírito Santo falando conosco. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo dentro de nós dá para quando nós fazermos negócios, é paz. Seja a paz de Deus o árbitro nas tuas decisões. Tem vezes que a gente não está em paz, mas a proposta é tentadora, não tem paz. Mas a oportunidade parece ser única, não tem paz. Mas a materialidade nos engoda e a gente acaba fechando sem paz. O maior valor está aqui dentro. O Espírito Santo não fala do lado de fora, ele fala do lado de dentro. E aí ele não ficou em paz, não fechou o negócio. No domingo passado, o Carioca estava pregando aqui. Quem estava aqui domingo passado? Ele foi lá para Blumenau. Chegou lá, quem estava pregando era o Franklin, que é um pastor nosso local. Não sabia de nada, não conhece o David, não sabia de nada. No final do culto, ao momento da oração, o Franklin foi orar por eles, e o Franklin na oração disse assim para ele: ainda que tenha do outro lado 2 ou 3 milhões de contrato, não feche. Olha isso. Porque o Espírito Santo sabe que a gente é teimoso. Ele sabe que as coisas balançam. Jesus Cristo é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas diz a palavra que quando ele estava no momento mais vulnerável,
no deserto, com frio, fome, sede, o diabo se apresentou a ele e lhe ofereceu todas as riquezas do mundo. Deus quer dar riquezas insondáveis para a sua igreja, capacidade da sua igreja avançar, mas o diabo sabe disso, vai querer contaminar, nos corromper, nos oferecendo negócios errados. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós saberemos qual é a decisão a ser tomada. E o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis terá insistência em nos confirmar a sua vontade. O fato é que depois daquilo ali, não vou fechar negócio. Na sexta-feira ele estava no galpão, com um pedreiro arrumando assim o galpão para ver se alugava de novo, até vender e tal. Encosta um homem e pergunta: de quem é esse galpão? Ele disse: é meu. Tu é o proprietário ou tu é o inquilino? Não, eu sou o proprietário. Quer vender esse galpão à vista? Aí ele falou: faz a tua proposta. E o cara fez a proposta. Vendeu à vista, pelo valor do mercado do galpão. O cara apertou a mão dele e disse assim: ó, não volte mais atrás. Vale a pena ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe com quem que isso acontece? Com quem tem dentro de si a maior riqueza que alguém pode ter. E ouve essa voz que fala conosco todos os dias. Eu nunca ouvi Deus falando, Deus fala todos os dias. Deus fala em todo momento. E aqueles que têm essa riqueza andarão seguros nessa terra. Aqueles que têm esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus andarão firmes nessa terra. Aqueles que enriquecerem dentro primeiro, tudo que Deus der do lado de fora não os corromperá, porque eles sabem que maior é aquele que está conosco do que qualquer coisa que exista no mundo. Então eu quero te convidar nessa manhã a você colocar o teu coração numa bandeja para o Espírito Santo de Deus. Abrir a porta do teu coração. Parar de andar ansioso, angustiado por causa das coisas materiais, as coisas que precisam ser resolvidas. Todas elas serão, acredite, todas elas serão. Mas o Senhor não quer tratar sintomas, o Senhor quer tratar causa. E a causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi salvar toda a humanidade e nos garantir nele até que ele volte, selados pelo seu Espírito Santo de Deus, cheios do seu Espírito, vivendo com o seu Espírito. As adversidades que virão, virão, mas dias de alegria também virão. E em todas essas coisas, nós estaremos com o Senhor. E em nenhum momento nós seremos abandonados. Então não deixa as incertezas do mundo, as angústias do mundo, as adversidades da tua vida roubar de dentro de você a maior riqueza que você tem, o teu relacionamento com o teu amado Senhor, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé e nós vamos orar.